Olá, eu sou Amanda Verjovski e esse é o WMcast, o seu podcast de comércio exterior desenvolvido pela WM Trading. Hoje nós estamos com um time de especialistas em módulos, inversores e baterias. Estamos com a Canadian Solar, uma fabricante desses equipamentos, que desde 2001 vem crescendo e ganhando mercado. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Carla Nunes, que é gerente de vendas de inversores. Robson Câmara, coordenador de produtos. E Cristiano Piroli, gerente de vendas Latam. Muito obrigado. Desculpa, diretor de vendas Latam. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada. É um prazer tê-los aqui. A gente já se conhece há tantos anos e se acompanha há tantos anos. Mas, de qualquer maneira, eu queria que a gente pincelasse alguns assuntos. E eu queria começar primeiro pedindo para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho da trajetória de vocês no setor fotovoltaico e também comentar sobre o nome Canadian, né? Porque muita gente fala comigo, mas é um fabricante chinês? Vem do Canadá? Da onde que é esse fabricante? Então eu queria que vocês contassem um pouco de vocês e da história da Canadian. Legal, Amanda. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a WM, que é uma parceira da Canadian, né? Falando um pouquinho de mim, eu estou há 11 anos já no setor elétrico e já passei pelo primeiro fabricante de placas, né? Na verdade módulos, né? Mas que hoje a gente chama de placas, em 2013. Depois fui para uma empresa que era a EPC no mercado e a gente fez a primeira conexão pela 482 em 2012, do primeiro sistema conectado ao sistema elétrico. Lá trabalhei muito com usina, com construção de usina, uma experiência grande, foi adquirida pela Reenergiza. Depois segui para uma outra empresa em Belo Horizonte, aí sim para desenvolver toda a modelagem comercial e financeira das cooperativas e dos consórcios que eles exploram hoje na parte de geração remota. Em 2021, eu tive um convite para poder vir trabalhar para a Canadian. A Canadian, nesse momento, ela estava com mais ou menos 150 mega de usinas contratadas para serem construídas dentro da GD, e a gente tinha um problema grande, que foi o Covid-19. O Covid afetou em grande parte a construção dessas usinas, a gente precisou honrar os contratos e eu vim para a Canadian para solucionar isso. Recentemente, há 1 ano e meio, eu assumi a parte de venda de módulos, e há 1 ano, mais ou menos, iníciozinho de 2023, eu estou tocando a parte de inversores e de baterias. Então é um prazer estar aqui para a gente poder bater esse papo. Inclusive, o Cristiano acabou de chegar da China, chegou ontem, então ele está cheio de novidades para contar para a gente. Vamos trazer bastante coisa legal aí. Bom, gente, eu sou a Carla. Vim da indústria, então comecei minha carreira lá na indústria, onde eu vendia inversores de potência para motor. E depois já passei por 2 outras fabricantes até chegar aqui na Canadian. Eu até brinquei com o Cris na nossa entrevista, quando ele me entrevistou para chegar. Falei, é o que eu sei fazer, vender inversor. E aí ele joga na minha cara todo dia, tá? Eu tenho que vender inversor. Mas é isso que eu faço, é isso que eu gosto. Essa é um passo, né, muito grande para minha carreira, porque a Canadian é realmente uma fabricante que tem tudo. Então a gente vai falar muito de excelência de produtos, muito de excelência de entrega, e hoje a gente tem toda essa excelência num lugar só. Bom dia, eu comecei minha carreira em automação, né, um ramo um pouco diferente, automação, telemetria. Em 2015 eu iniciei a carreira no mercado fotovoltaico, fazia projetos, consultorias, treinamentos e mais algumas coisas. E em 2019 fui contratado pela Canadian para fazer o roadshow, aquela carreta vermelha que fazia treinamentos em todo o Brasil. E depois disso, com a pandemia também, né, foi uma fase muito difícil. E aí o projeto não pôde continuar e eu me tornei especialista de produtos na parte de módulos. Passei 2-3 anos na função e agora sou coordenador de produtos para toda a Latam, para todos os produtos que a Canadian tem, desde módulos até baterias, sistemas de storage. Legal. E sobre esse nome, de onde vem Canadian? Canadian é canadense? Sim. É chinesa? É legal você perguntar do nome Canadian, tem muita gente no mercado ainda que fala Canadian, né? O canadiano. O canadiano, né? Mas a Canadian, ela é canadense, né? Ela foi fundada em 2001 pelo Dr. Shaw, em Ontário. Isso. E é interessante a história, né? Ele começou ganhando uma concorrência
de pequenas placas solares para carregamento veicular. Então ele entrou numa concorrência automotiva e ganhou uma ordem de compra enorme para fornecer placas 12 volts para carregamento solar de baterias automotivas. E foi lá que começou a empresa, por isso o nome Canadian Solar. Nós temos fábricas no mundo inteiro, mas a nossa matriz hoje ela é estabelecida no Canadá. Então o nome Canadian vem dessa origem e vem da nossa matriz hoje, apesar da gente ter fábrica no mundo inteiro, estar situada no Canadá. Legal. E uma coisa também que eu queria perguntar a vocês, que nós como trading, a gente acaba recebendo demandas de diferentes pessoas, de diferentes usos dos equipamentos. E uma coisa que já nos foi constantemente questionada é sobre os inversores da Canadian. Se os inversores da Canadian são solis e que estão com o nome estampado Canadian, então eu queria que vocês desmistificassem isso e respondessem de uma vez por todas sobre os inversores. São solis ou não são solis? Essa é uma excelente pergunta, né? A pergunta de todo dia que a gente responde. A Canadian, a gente começou a operação no Brasil aqui em 2012, a data do nosso CNPJ aqui no Brasil, e naquela época lá a gente só vendia módulos. Em 2017, a gente fez a primeira venda de inversores que também era o ODM de outra marca. E aí a gente viu que esse ODM não deu muito certo. Em 2020 e 2019, a gente mudou para o ODM da Solis. E naquela época eram inversores monofásicos e trifásicos. E a Canadian se vislumbrou com o mercado de inversores. E em 2021, ou seja, praticamente um ano depois, a gente já lançou inversores monofásicos Canadian Solar. E desde aquela época, todos os inversores monofásicos são da Canadian Solar. E em 2022, 22, a gente lançou também o nosso portfólio de inversores trifásicos. E hoje, a gente não trabalha mais com inversores ODM da Solis. Todos os inversores são da Canadian Solar, de fabricação própria da nossa fábrica na China. Legal. E é muito importante salientar isso, até porque houve um investimento muito alto da Canadian. Então hoje a gente não tem só uma fábrica, a gente tem algumas fábricas de inversor. E a gente tá, tirando o Robson aqui, que cuida também de módulos, a gente quis trazer, né, eu e o Cristiano, que somos a equipe de não módulos, como a gente chama hoje. A gente vai ter aí, né, todos os produtos, porque o Brasil conhece e o mundo conhece muito a Canadian como módulo. Mas a gente quer trazer esses produtos mais pro dia a dia dos nossos clientes. Então a gente tem todos os inversores, toda a linha de inversores, a gente vai ter lançamento ano que vem. Então, a gente vai lançar um produto que é de 333 e de 350 kW. E também todo o portfólio de baterias, né, Robson? Que sai bem robusto, bem legal. Tem desde residencial até de grandíssimo porte. Isso. Hoje é muito importante a gente falar aqui que a Canadian Solar Inc., né, que é o grupo maior da Canadian Solar, a gente não é só mais um fabricante somente de módulos. Hoje a gente tem a CSI Solar, que a gente fabrica módulos, fabrica inversores. A gente tem a Eternal Planet, que é um braço da Canadian Solar, que também fabrica o nosso produto de storage para residências, que é o EPCube. A gente tem a eStorage, que também fabrica produtos de storage industrial, comercial industrial e para utility scale, que são o Kubank e o Solbank. A gente tem a Tlinha, que fabrica os nossos cabos e conectores. A gente tem a J-Solar na China, que é uma fábrica de tracker. A gente tem o nosso braço, que é o Recurrent... De tracker. A gente tem a Recurrent Energy, que é o nosso braço de negociação de projetos, né? Que é o antigo Energy Group. E agora eles fizeram um brand label, que é trocaram o nome, né? Da marca, que é a Recurrent Energy, que também é um braço da Canadian Solar. E a gente tem mais duas ou três empresas no mercado. Legal. E aproveitando, né, que o Cristiano acabou de chegar da China, a gente está falando de baterias... eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre perspectivas, né? Então, a gente está no final de 2023. Como vocês enxergam o ano de 2024? 2023 foi um ano absolutamente turbulento para o setor. Atípico, né? Bem atípico. A gente viu... Foi um ano cujo preço, né, do watt-pico caiu constantemente. Então, a bateria ainda existe, né? A gente até falou isso em um outro podcast, mas existe um mito em torno da bateria. A bateria, ela é viável? Ela inviabiliza o projeto? Como é que vocês enxergam isso? Dentro de qual perspectiva vocês enxergam? E como vocês projetam 2024 no setor solar? Legal, obrigado, Amanda. O ano de 23 realmente foi um ano muito conturbado. E parte dos problemas que a gente vivenciou no setor
eles vão sim ser resolvidos com a bateria, né? É por isso que hoje, dentro da Canadian, a aposta que o grupo tem é em cima das baterias. A gente tem hoje uma solução que ela vai desde a residencial para uma solução comercial, industrial e para uma solução também que a gente chama de larga escala, né? Então ela opera hoje em todos os setores dessa parte de bateria. A bateria, ela é a solução, literalmente falando, que a gente tem hoje para um problema de conexão ao sistema, uma conexão no grid, né? Então a gente tem hoje uma certa congestionamento desse grid para você conectar os sistemas fotovoltaicos, seja uma planta pequena, seja uma planta maior, e aí sim a bateria vem como uma solução técnica para esse tipo de problema. A despeito que muita gente ainda se questiona hoje, a bateria é viável, não é viável, a bateria hoje, citando um exemplo claro para o mercado de agronegócios, que fica bem interessante para vocês entenderem por que a Canadian está investindo tanto em fábricas próprias de bateria. Eu estive lá agora visitando essas fábricas de baterias próprias da Canadian. Hoje você chega num valor aproximado de R$2.000 o megawatt-hora para um produtor rural que opera hoje, por exemplo, o seu pivô com a utilização de diesel. Hoje, com a solução de bateria da Canadian, a gente consegue ofertar para esse mesmo produtor rural uma solução em torno de R$1.000 por megawatt-hora. Ou seja, eu consigo um deságio próximo de 50% do custo utilizando bateria. Então, bateria, ela tem um preço, ela tem um valor expressivo? Tem. Mas em comparação com o que é feito no mercado, ela já se mostra economicamente como uma solução muito viável. Então, a gente enxerga um 24 como uma transição já por todos os problemas regulatórios que a gente vive. Eu acho que a gente tem que mencionar também a tomada de subsídios que agora a ANEEL colocou no mercado, né? Então, hoje se questiona se a geração compartilhada, se o modelo de compensação de créditos que existe hoje pela 14.300, se ele é totalmente válido. A ANEEL já está questionando isso, e, de novo, uma parte de você mitigar isso vai ser com as baterias que a gente está apresentando no mercado. Então, eu acho que é um momento propício, 24, para a entrada da bateria. Os custos, como vocês mesmos mencionaram aqui, a gente nunca teve... pelo menos de 2012 para cá, eu nunca vivenciei uma fase de um CAPEX tão baixo para a construção de uma usina solar, né? O preço dos módulos está muito baixo. Vindo da China agora, visitando as fábricas, conversando com a empresa, a gente acredita que isso vai permanecer, ou seja, para quem investe, a gente está num dos melhores momentos do setor. A despeito, Amanda, da GD1, da GD2 ou até da GD3. Eu estou dizendo isso porque a GD1, que todo mundo conhece, quem tinha o seu parecer de acesso até dia 7 de janeiro de 23, ele tinha ali garantido até 2045 uma compensação que era de 1 para 1. Né? Que foi o Réveillon do solar, né? Exatamente, foi o Gold Rush que a gente chama, né? Onde houve uma corrida do ouro para todo mundo tirar muito parecer de acesso. Né? Quando veio o GD2, a partir de 7/1, todo mundo e todo o mercado começou a se questionar, gente, e aí? Isso vai parar o mercado? Vai parar o mercado? E a gente faz uma conta simples para o pessoal poder entender, né? A GD2, que é a partir de 7/1, você começa a não compensar mais 1 para 1, mas você começa a compensar 96% desse crédito que você injeta no sistema. Então é como se eu injetasse hoje 100 kW e recebesse de volta 96. É pouco. E aí, olha que fato interessante. Pelo fato dos equipamentos, o preço ter caído, o CAPEX está tão mais baixo que hoje o payback de uma usina solar ele é menor na GD2 do que na própria GD1. Então, assim, o mercado não esperava que isso fosse acontecer. Então, a gente acredita muito em 24, preços baixos, oportunidade para quem quer investir e a bateria chegando para o regulatório como uma solução. Legal. E aproveitando o gancho, você citou especialmente a questão do CAPEX. A gente nunca viu um CAPEX tão baixo. Mas aí eu devolvo a vocês. A gente também nunca viu tantos pareceres de acesso. A gente tem inúmeros pareceres de acesso. Se a gente tem um custo de um equipamento abaixando cada vez mais, um número de pareceres de acesso cada vez maior, o que está inviabilizando os projetos?
O que está fazendo com que os projetos não aconteçam de fato? Bom, eu vou citar algumas coisas. Primeiro, a gente precisa entender assim, por que o preço está baixo? Né? Essa é uma pergunta que muita gente se faz hoje. Por que caiu tanto? Bom, claro, polissilício, que é o componente fundamental ali dos módulos, né? Ele está com um preço muito baixo. Mas o mercado hoje, ele tem uma capacidade produtiva da ordem de 1 terawatt de produção de módulo. Porém, a demanda que a gente tem hoje é da ordem de 450 a 500 GB. Então, essa lei universal que regula oferta e demanda é hoje o que faz com que o preço esteja tão baixo. O que se fazer e como se fazer com esse gap que você tem hoje. Entre a capacidade produtiva e a demanda de fato. Global. Todos os principais fabricantes, todos, projetaram uma expansão em 2023, que foi realizada, e projetaram uma segunda expansão em 2024. Mas a interrogação hoje é: quem tem capacidade econômica de se sustentar quando você tem 1 tera de capacidade produtiva para 50% disso de demanda no mercado? Então, isso faz com que os preços se tornem muito baixos e você tem esse buffer, 500 ou 50% da capacidade produtiva, ocasionando essa queda dos preços, tá bom? Legal. Dentro desse mesmo tema, eu queria também falar que, como você disse, né, a gente teve um apocalipse solar dia 6/1 desse ano, e essa virada de chave fez com que muitos projetos que eles não tinham viabilidade econômica fossem colocados no papel e fossem homologados pela concessionária. As concessionárias, elas hoje têm um grande problema de fluxo reverso, que é o que a gente tem visto, né? Sim. Hoje a gente tem aí algumas soluções para isso, como, por exemplo, equipamentos que são EPM zero grid, que é o que a gente fala que, assim, não injeta nada na rede. Mas nem esses projetos, nem isso a concessionária está tendo tempo e mão de obra suficiente para conseguir avaliar e viabilizar. E alguns desses projetos, por exemplo, com custo de conexão enorme, muito diferente do custo real hoje, foram colocados na rua em estados que hoje a gente tem um custo de energia baixo. Então, vou dar o exemplo de Goiás, por exemplo. Eu estava analisando um projeto essa semana entre Goiás e o Mato Grosso. E Goiás tem 60% do preço de energia do Mato Grosso. Por que a gente subiria uma usina lá e não no Mato Grosso? Mas essa usina já está colocada em GD1. Uhum. Então, a gente tem um tempo para terminar a construção que não é hábil. A gente tem que fazer a compra de todos os equipamentos, o custo da mão de obra, né, deslocar a equipe até lá, e a gente tem um custo de operação super alto. Então, isso também fez o nosso despreparo, talvez, para esse Réveillon solar, para esse apocalipse solar. E a falta de informação para o consumidor e para o investidor fizeram com que a gente não tivesse esse planejamento tão eficaz. Uhum. E hoje a gente está colhendo aí os frutos disso. Carla, desculpa interromper, mas assim, eu tenho uma pergunta sobre esse tema que você mencionou, que é com relação aos pareceres de acesso de GD1. A gente está vendo uma tecnologia que está constantemente em evolução. Os produtos estão cada vez mais tecnológicos, mais avançados. Se esse produto que estava em GD1 deixa de existir, e agora? E agora cabe a qual foi o fabricante que você escolheu o produto. Porque, por exemplo, a gente tem uma tecnologia em evolução, e tá aí o Robson para contar bem melhor do que eu, o módulo de 1 ano atrás para o módulo que a gente tem hoje, o inversor de 1 ano atrás para o inversor que a gente tem hoje. Mas o seu fabricante tem que te dar respaldo. Então, ele tem que manter, hoje a gente mantém, lá no nosso suporte técnico, produtos eficientes para conseguir dar a garantia, porque como o Cristiano estava falando no começo, é um equipamento elétrico. E o equipamento elétrico ele pode dar falha. Mas de quem você comprou, qual a garantia que eles vão te dar. Hoje a gente tem aqui no Brasil, né, o nosso laboratório, e também todo esse estoque, ele fica alocado de acordo com as nossas vendas. Então, a gente tem uma porcentagem para garantia de acordo com o que a gente vendeu durante o ano.
E aí, como bem explica, né, para o consumidor, nossas leis hoje que regem o consumidor, de que a gente precisa, caso a gente não tenha, daqui a 20 anos, se ele precisar de alguma troca, se a gente não tiver o igual, a gente tem que dar um superior, desde que atenda, lógico, as strings do projeto, tudo isso. Então é bem legal porque hoje a Canadian tem, para entregar para o mercado, uma equipe de especialistas, uma equipe de engenharia, que hoje o Robson coordena também, que vai ajudar justamente em parecer de acesso. Eu tenho parecer agora, mas esse produto que eu coloquei aqui no meu parecer não existe mais. Eu fiz esse parecer há 1 ano e pouco atrás, e agora? O que eu vou entregar para o meu cliente? Não, eu só queria complementar, Amanda, que é muito interessante a pergunta que você fez. O que rege o parecer de acesso, né, é a potência que a gente chama de potência CA. Então, vou te dar um exemplo. Um cliente que tinha uma usina de 1 mega, né, e ele colocou no projeto elétrico dele, quando ele entrou com o parecer de acesso, que ele estava utilizando 10 inversores de 100 kW. Então, ele tem 1 mega CA, que é o parecer de acesso dele. Hoje eu não tenho mais um inversor de 100 kW para poder fazer. E aí, como é que eu faço? Que eu acho que foi um pouco da sua pergunta. Desde que você não altere a potência CA do parecer de acesso, hoje a gente tem um formulário das concessionárias, né, que você submete, você pode trocar aquele equipamento que seria 10 unidades de 100 kW, por exemplo, por 4 de 250. Então a tecnologia está avançando. E é pensando um pouco nisso também, em equipamentos mais eficientes, que voltando da China agora, a gente vai, até março do ano que vem, lançar o produto da Canadian de 350 watts. A gente vinha nos trifásicos aí com 100, 125, 250, 350. Então 350 agora, em versões de 333 e 350, seja para geração centralizada, seja para GD, é uma nova tecnologia. O Robson vai falar um pouquinho das vantagens desse equipamento, mas é uma tendência que a gente tem, Amanda, daqui para frente, de ter equipamentos um pouco mais potentes, com uma tecnologia nova, e aí a forma de se solucionar alguns pareceres que o pessoal já tem é você manter a potência CA, mas fazer a troca do equipamento individual em si, que é permitido. Legal. Isso. E puxando esse gancho, né, de evolução, é muito interessante falar que todos os produtos trifásicos da Canadian, todos os nossos inversores trifásicos, eles possuem uma gama de pesquisa e desenvolvimento por trás. A gente não chega assim e lança um inversor do dia para a noite, a gente não faz isso. Por quê? Porque a Canadian ela é globalmente conhecida pela qualidade dos seus produtos. E qualidade exige pesquisa e desenvolvimento. E qual é o diferencial dos nossos inversores e qual é a principal vantagem, né, do nosso inversor para o inversor que a gente utilizava antes, que era o ODM? Primeiro, projeto interno, design interno das nossas placas de circuito impresso, do layout do inversor, é um design que propicia a melhor troca de calor. O IGBT, né, que é o coração da máquina, é um IGBT de excelente qualidade, é um IGBT alemão, de empresas de 1890, que foram fundadas em 1890, ou seja, empresas de há mais de 100 anos no mercado. A gente possui algoritmos próprios de otimização de MPPT. A gente tem 2 modelos de inversores, um modelo otimizado para células maiores, né, que são aqueles módulos que têm corrente em torno de 20 amperes, com ganho bifacial, e um inversor para corrente menores, corrente em torno de 14 amperes. A gente tem 2 estilos de inversores, um com mais MPPTs, limite de corrente menor, e outro com menos MPPTs e limite de corrente maior. Ou seja, a Canadian hoje, se a gente fosse fazer uma analogia, a Canadian hoje, o inversor da Canadian é um carro de Fórmula 1, que ele está extremamente otimizado, tanto para reta quanto para curva, e a gente consegue ver isso muito bem em qualquer simulação que se faça no PV System. Essa analogia que o Robson fez, Amanda, ela é perfeita, porque a escolha da melhor topologia de projeto, ela manda muito. E não existe uma regra, não existe uma receitazinha de bolo para isso. Cada usina, dependendo das condições de terreno, dos equipamentos que você define, ela vai ter uma topologia. E a Canadian, pensando nisso, foi um pouco do que o Robson falou. Ela diversificou a sua linha de produção própria, então isso é muito interessante. A gente tem fábrica própria nossa. Então hoje a gente consegue conversar com o cliente
e orientar ele qual a melhor topologia para o projeto dele, qual a melhor configuração de produto que gera mais energia para esse cliente nosso. Pensando um pouquinho nisso. E quando você olha para os fabricantes hoje, a Caneja é o único, ou se não um dos poucos, que ela consegue ofertar para o cliente uma solução completa, né? Então, a gente falou um pouquinho aqui antes. A gente tem uma tradição muito forte de qualidade em módulo, que a gente transfere agora para os inversores. A gente também pode ofertar a parte de tracker, né, para esse cliente nosso, a parte de gerenciamento, a parte de OEM. E 2024, o que a gente acredita, Amanda? A gente acredita que a gente tem que deixar de ser um fabricante só de produto. Então, a Caneja está preparando um leque de serviços, onde, além do produto, a gente vai poder estar entregando para esse consumidor final uma série de serviços que vão ser agregados à venda do produto. Legal. Sobre isso, a gente nota, né, que a cada ano que passa, os equipamentos são cada vez maiores, especialmente em se tratando de módulos. Sobre essas novas tecnologias, até onde elas vão? Porque, especialmente para nós que cuidamos da logística, existe a gente enxerga, né, uma certa até dificuldade de manuseio para placas extremamente grandes. Sim. Então, quando a gente está na obra e a gente vai pessoalmente, né, em todas essas obras que a gente faz, a gente vê que o manuseio da placa, ela é um empecilho para quem está recebendo esses equipamentos. Até onde vai? Para onde a gente enxerga que esse tamanho, essa potência de placa chega? Cara, muito boa pergunta. Eu diria que já foi, tá? Já chegou no limite, graças a Deus, né? Tem gente aí que vai agradecer, viu? A Caneja, a gente fabrica módulos desde 2005. Aqueles módulos do tamanho dessa mesa, assim, off-grid, 150 watts. E aí, o módulo ele tem duas partes principais. Primeiro, o tamanho do módulo e o segundo, o tamanho da célula. E o tamanho da célula saiu de uma célula de 156 milímetros para 166, para 182, 210 e uma célula híbrida que ficou entre 182 e 210. E o que é que o tamanho da célula diz do módulo? Primeiro, o tamanho da célula diz a largura do módulo. 6 células dentro do módulo de 182, a largura é 11,34 milímetros. E se for 210, 1,303 milímetros. E tem um empecilho muito grande dos módulos de células 210, é que a gente não consegue mais aumentar o tamanho do módulo, porque o container tem um tamanho fixo. Ou seja, para aumentar mais o módulo, a Caneja tem que investir na fábrica de container. E aí isso não está no plano ainda. Não é das nossas fábricas. Não é uma das nossas fábricas. Isso sim é um desafio. E um parênteses aqui. Olha que interessante, né? A WM que mexe tanto com importação, né? Um dos pontos que limitou o crescimento dos módulos, além de ser essa dificuldade de manuseio e tudo mais, é o dimensionamento do container. A logística. Com certeza. Com certeza. E eu imagino. Além do fato logístico, né, de o produto ele não fica competitivo em termos de frete, tá? Existe também o limite de fabricação do silício, que um wafer de silício ele já está no limite máximo, que é o limite do M10 ou G12, que é o 210 milímetros. A gente não consegue crescer muito mais além disso. Tá? E hoje, a placa com maior potência da Canadian... Isso. Aí, outra pergunta. A gente já bateu o tamanho físico. O tamanho físico vai ser no máximo aqueles 2.384, né, 2.4 por 1.3. Acabou. Falando de tecnologia, dependendo da tecnologia que está dentro do módulo, a potência vai variar muito. Tá? Ano passado, 2 anos atrás, o mercado era totalmente PERC, que são células do tipo P, que a eficiência ali em torno de 20% e 21%. E desde o ano passado até agora, né, mais do ano passado, que foi a fase de transição para a tecnologia nova de células, que é a tecnologia N-Type, de células de passivação TOPCon. E aí a eficiência aumenta de 21% para 22,5%, 23%. E isso faz com que o módulo, que era antes 660, no mesmo formato, 660 watts, chegue até 700 watts. Ou seja, a gente passou do passo de aumentar o tamanho da célula para aumentar a potência e aumenta agora a composição da célula para aumentar a potência. Ou seja, são células mais tecnológicas, são células mais recentes e por causa disso tem uma eficiência maior e uma potência maior no fim do dia. E teve outra coisa que aumentou, que foi a garantia, né, Robson? A garantia também. Como são células mais eficientes, né, a gente consegue ter uma degradação mais agressiva. Ou seja, garantir que o módulo chegue mais inteiro no final lá do tempo de garantia dos 30 anos. Legal. Eu queria voltar um pouquinho no assunto de baterias e trackers,
porque eu acho que é de extrema relevância, é realmente para onde a gente enxerga, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a aplicabilidade. Os trackers é lógico, mas sobre as baterias. Qual que vocês enxergam que seria um mercado que primeiro absorveria essa oferta? Então, aonde que a bateria vai entrar, especialmente falando desse mercado brasileiro, e a gente vê, né, assim como os inversores, os módulos, eles vêm ganhando uma tecnologia cada vez melhor, as baterias também. Então, como que a gente vai encaixar isso dentro dos diferentes cenários brasileiros de geração de energia? Legal, legal. Antes de falar de bateria, eu queria comentar um pouquinho do tracker, né? Vamos lá. Quem já vivenciou a experiência de construir muita usina, e eu já passei muito por isso dentro da Canadian e fora da Canadian, a gente já vivenciou um mercado onde é preciso entender o que é o tracker, como ele funciona e as consequências de ter um equipamento desse. Se você não tiver a execução de uma obra muito bem feita e posteriormente, né, uma operação e manutenção também bem feita, eu já vivenciei casos de usinas que com tracker geravam menos do que usinas com estrutura fixa. Pô, Cristiano, mas como que isso é possível? Se você não tiver uma montagem muito bem adequada desse equipamento em solo, ele vai dar problema. Ele é uma peça mecânica, igual todo componente mecânico que se move, ele necessita de manutenção, ele necessita de uma instalação adequada. Então, quando a gente fala do tracker, não é uma mágica você falar, uma usina de tracker ela produz mais do que uma usina fixa. Depende da latitude, depende da longitude, depende do terreno e depende da forma que você vai construir essa usina. Esse é o primeiro ponto. Então, no momento que a gente também estuda a topologia do cliente, a gente recomenda para ele, para essa usina, nesta localidade que está instalada, vale a pena utilizar o tracker? Vale. Bom, então vamos utilizar o tracker. Não vale a pena? Não vale. E eu gosto de ressaltar isso porque a gente tem players no mercado hoje que optaram por não utilizar tracker. Líderes de mercado hoje que não utilizam tracker, né? Então o primeiro ponto em relação ao tracker é isso. Em relação às baterias, quem tem hoje um custo maior no megawatt-hora, literalmente é onde a gente vai ter a primeira penetração de mercado. Por isso que eu usei o case do pessoal do mercado agro, que utiliza diesel. É um custo alto. Ali a gente enxerga uma penetração imediata para 2024. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem uma equipe já composta por 8 pessoas, entre engenheiros e gerentes de vendas a nível Brasil, trabalhando somente nesse tipo de aplicação. A Canadian espera, em 2024, entregar em torno de 65 projetos com utilização de bateria nesse mercado do agronegócio. Legal. O que a gente vê muito também é que hoje a gente tem várias concessionárias, né, ao redor do Brasil. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem muitas concessionárias de energia. E um problema grande dessas concessionárias é que o investimento perto de onde elas acabam, que a gente chama de fim de linha, né? É o famoso fim de linha. Ele é muito menor. O investimento maior das concessionárias é onde está no meio da linha, que é onde você precisa abastecer aí as principais cidades onde elas têm a concessão. Então, voltando para o agro, além desse problema, eles têm também o problema de, normalmente, as maiores fazendas ficam em fim de linha de concessionária. E com isso, a qualidade da energia que chega lá é muito inferior. Uhum. Por isso, ele já tem diesel, para conseguir também não existir aí uma seletividade, né, Cristiano? Exatamente. Então, por conta disso, para não ficar sem energia, não ter falta de luz, até porque eles precisam de continuidade ali de energia, né? A produção deles depende disso. Senão eles podem perder aí toda a produção de uma safra, dependendo do produto. Por conta disso, a gente também acredita que a bateria vai ser eficaz para esse tipo de problema. Carla, só retomando um comentário que vocês dois fizeram, falando que os inversores, eles fazem parte de um sistema elétrico. O sistema elétrico pode dar pane. Dado que a gente está entrando em 2024 com novos inversores da Canadian,
350, 333, como que vocês enxergam e como que vocês atuam nessas situações? Hoje a gente tem contratos de garantia para o nosso cliente. E é muito mais fácil você conseguir dar garantia quando você confia no seu equipamento. Então, hoje a gente tem um equipamento que é casado, né? Você tem o módulo e o inversor. Então, para aqueles clientes que aceitam e que fazem o projeto desde o começo, onde a gente já tem o módulo e inversor, é muito mais tranquilo a gente entregar essa garantia. A gente tem ali alguns testes que a gente pede para o cliente fazer e, obedecendo todos esses testes, nosso tempo de garantia normalmente é entre... Quando você liga no nosso suporte, a gente tem menos de 1 minuto para atender a ligação e normalmente a nossa média é de dar um retorno antes das 24 primeiras horas. Nessas usinas maiores, a gente consegue enviar o equipamento em até 48 horas. E aí, Amanda, é muito interessante isso que a Carla falou, porque assim, a gente desconhece um fabricante que tenha a nível nacional a estrutura que a Canadian tem. São mais de 120 pessoas hoje aqui no Brasil, no nosso escritório. O nosso time de pós-venda conta com mais de 18 profissionais hoje, entre técnico de campo, atendente, para solucionar esse problema. Então, não é só uma questão de vender o equipamento, é uma questão de vender um equipamento que você tem que dar manutenção e que em algum momento o cliente vai precisar daquele fabricante que vendeu para ele. É para isso que a Canadian está preparada hoje. Esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem. E se você me permite, só voltando um pouquinho na questão da bateria, hoje a gente acredita, por fatos e dados, que o grande entrave não é mais a questão de viabilidade econômica, Amanda. É muito mais uma questão regulatória. A gente também tem uma consulta pública aberta hoje, porque esse é um mercado que falta a gente ter uma regulação. Então, a questão de preço hoje, eu acredito que ela está muito mais superada, mas a gente precisa fechar essa consulta pública que está no mercado sobre sistema de armazenamento. A gente precisa ter uma lei, né, ou uma resolução normativa promulgada para que o investidor tenha um pouco mais de confiança de entrar nesse mercado. Dependendo se a solução é depois do medidor, antes do medidor, hoje a viabilidade econômica ela está provada, mas a gente tem no Brasil uma lacuna na questão regulatória, tá bom? E você vê uma perspectiva temporal para que isso seja superado? Sim, porque a gente tem uma data para essa consulta pública ser fechada. A Canadian está preparando uma contribuição técnica robusta para isso, num grupo de trabalho. Então, logo isso se fecha, agora no início do ano é o fechamento disso, isso vai caminhar para uma resolução normativa. Essa resolução normativa sendo publicada, aí sim todo mundo vai enxergar essa questão do uso das baterias avançando bem. Legal. Deixa eu só complementar, que é muito interessante falar também que os nossos inversores, monofásicos ou trifásicos, 333, 350, todos eles são 100% testados antes de sair da fábrica. Tá? Isso faz com que a gente tire aquela famosa curva da banheira, né? Que é o defeito antes do startup. Tá? Isso tem um custo, né? A Carnegie, ela não é a mais barata, ela não quer ser a mais barata. Ela quer ser e vai se posicionar para inversores e bateria da mesma forma que ela se posicionou em módulo. É um produto de qualidade que a gente vende no primeiro momento e que a gente vai acompanhar o cliente ao longo dos anos. Esse é o posicionamento da Canadian no Brasil. E também a mitigação de riscos, ela começa na hora da venda. Então, toda a nossa equipe de vendas tem informação técnica, já tem conhecimento prévio de mercado, experiência. Além disso, a gente tem uma equipe grande de engenharia, que essa equipe ajuda desde o começo do projeto. Ah, mas o meu projeto tá assim. Então, deixa a gente ver o teu diagrama unifilar, mostra pra gente, divide. E quando o cliente, ele é aberto também a isso, a gente consegue ter
uma troca muito gostosa, porque a gente consegue ver, apontar algum erro, ou então apontar alguma melhoria que ele possa fazer. Ah, mas aqui para esse inversor, ele já tem uma corrente tão alta que a gente pode colocar outros módulos maiores e você ter muito mais ali geração de energia. Então vamos vamos aumentar, diminuir seu overload, vamos estudar juntos como você pode fazer o melhor projeto. Então essa mitigação de risco começa ali, né? Muito bom. E também comentando que a gente tem um estoque local no Brasil. Eu desconheço também um outro fabricante que tenha 3 armazéns locais aqui no Brasil. A gente mantém em torno de 50 megas hoje em estoque, como a Carla disse, para garantia de inversor, né? Qual é a filosofia, gente? Quem tem uma usina hoje, literalmente precisa produzir energia. Então a gente hoje quer muito mais tirar a dor do cliente no momento que você tem um problema. Então a gente envia um outro inversor e no segundo momento a gente vai sentar para discutir se isso é uma garantia ou não. Mas o fato da gente ter o equipamento aqui no Brasil, nacionalizado ou não, para suportar a operação do cliente, a gente acredita que esse serviço também é um diferencial, Amanda. Que bom. Gente, muito obrigada. Vocês compartilharam informações muito relevantes, pertinentes, novidades do mercado. Eu gostaria de abrir um espaço para vocês dizerem qualquer coisa que vocês queiram. Caso tenha algum ponto que eu não tenha mencionado, mas que vocês queiram abordar, não necessariamente do equipamento, do mercado, ou perspectivas, ou então até um fato que vocês saibam, esse momento é de vocês. Bom, o que eu quero falar do nosso mercado é que foi muito desafiador até aqui, né? Todos esses anos a gente está ajudando a história a ser formada. E entre nossas empresas, as que a gente já passou e as que a gente está aqui, e que eu tô muito animada para 2024, a gente tem um desafio muito maior. A gente vai ter que, para manter o mesmo ritmo do mercado, a gente vai ter que rodar pelo menos o dobro de potência, e não é isso que a gente enxerga. Então, por isso até que as baterias são muito importantes, muito interessantes, mas que é um ano que a gente vai conseguir se fortalecer ainda mais como profissionais e como mercado de energia. A gente conta muito com a força dessas empresas e também com os benefícios e os acertos logísticos que a WM, obrigada, viu, por tudo que você faz por nós. E é isso da minha parte. Muito bom, muito obrigado pela oportunidade, tá? E sim, 2024 vai ser um grande divisor de águas, né? Que vai não só dividir, digamos que, as empresas em si, mas a gente vai ver as estratégias das empresas por trás. E só as empresas que têm uma estratégia muito refinada por trás vai sair muito bem em 2024. É isso que a gente vai ver o posicionamento da Canadian ano que vem. Legal. Amanda, agradecer também. A gente enxerga um ano de 2024 difícil, e a gente já tem uma estratégia por trás. Então é legal também entender que essa equipe Brasil, ela está sofrendo uma expansão hoje. A gente está cobrindo toda a América Latina. A Canadian abriu um escritório físico dela no Chile. A gente tem uma operação hoje bem robusta com 11 pessoas no México. Recentemente, eu contratei uma pessoa para a Colômbia também. Então, a gente está enxergando o mercado onde a gente vê que pode ter uma certa desaceleração em detrimento do regulatório ou de alguma outra questão. A Canadian também enxerga, ela trabalha local, mas com uma visão global. Então, esse time nosso hoje de não módulos, cobrindo inversores e baterias, a gente está sofrendo uma expansão grande, assim como o pessoal de módulos também, para a América Latina. É legal falar isso, né? Então, a equipe Brasil hoje, ela suporta uma expansão da Canadian para toda a América Latina, que vem de uma forma muito forte agora em 2024. Muito bom. Cristiano, Robson e Carla, muito obrigada. Obrigada por terem topado. E obrigada a você também que nos escuta até aqui. É sempre um prazer dividir informações do setor e do mundo da importação com você. E qualquer dúvida, você pode sempre nos contatar em wmcast@wmtrading.com.br. Muito obrigada.